Já pensou o que acontece quando a precisão de um laboratório encontra a criatividade da alta gastronomia? E se, no meio de tudo isso, o ingrediente principal for a cannabis? É essa fronteira fascinante que a gente vai explorar. Um lugar onde a ciência transforma o que a gente já conhece em uma experiência completamente nova. Olha, quando se fala em comestíveis de cannabis, a imagem que vem na cabeça geralmente é de algo bem simples, né? Um brownie, um biscoito, mas o que a gente vai ver aqui hoje é outra história. É a fusão da química com uma criatividade culinária que não tem limites. E o resultado é algo que simplesmente desafia as nossas expectativas. Bom, nosso roteiro de hoje está bem definido. A gente começa explorando essa nova fronteira culinária, depois a gente passa por um passo científico que é fundamental, em seguida mergulha em técnicas avançadas de infusão e, para fechar, vamos ver as regras mais importantes para uma criação segura e que dê certo. Ok, vamos lá. A gente está entrando num campo que é, sério, super inovador no mundo da gastronomia. Aqui a ciência não é só um detalhe, ela é a ferramenta principal para destravar texturas, sabores e sensações que, antes, a gente nem imaginava que eram possíveis. Então, qual que é a grande sacada aqui? É basicamente pegar os princípios da gastronomia molecular e aplicar na cannabis. Pense em poder manipular a forma e a textura dos alimentos de jeitos surpreendentes. Tipo, transformar um líquido em pequenas pérolas que explodem na boca, ou um óleo virar um pó levinho, é aí que a mágica acontece. Agora, a gente precisa falar do alicerce de tudo isso. Porque antes de qualquer receita mirabolante, existe um passo científico que é indispensável. Sério, se pular essa parte, pode esquecer, porque todo o resto do processo simplesmente não vai funcionar como deveria. E o termo-chave aqui é descarboxilação. Pensa nisso como se fosse ligar um interruptor. A cannabis, no estado natural dela, tem compostos que estão, digamos, desligados, como o THCA. O calor converte esses compostos nas suas formas ativas, como o THC. Sem esse passo, nada de efeitos desejados. Simples assim. O processo em si é bem preciso, mas não tem mistério. Primeiro, o forno tem que estar pré-aquecido numa temperatura baixa, viu? Depois, a cannabis é espalhada de forma bem uniforme para garantir que o calor pegue em tudo por igual. Aí é só assar até ficar com uma cor douradinha e um ponto muito importante, deixar esfriar completamente antes de usar. Cada etapa tem um porquê. Então, se tem uma coisa para guardar daqui é o seguinte: fogo baixo e sem pressa. Usar um calor muito alto não vai acelerar as coisas. Pelo contrário, pode acabar destruindo os compostos valiosos que a gente está tentando ativar. A paciência aqui é o verdadeiro segredo para um produto final de qualidade. Beleza então, o interruptor foi ligado, a cannabis está ativada e pronta para uso. Mas e agora? Como que a gente transforma essa planta numa base culinária que possa ser usada nas receitas? Bom, isso nos leva direto para a próxima fase. E é exatamente aqui que a ciência da preparação encontra a arte da cozinha. A infusão é o processo que vai transformar a cannabis ativada numa espécie de tela em branco, super versátil, pronta para a gente começar a criar receitas moleculares incríveis. A ciência por trás da infusão é bem fascinante, na verdade. Os canabinoides são o que a gente chama de lipossolúveis, ou seja, eles se dissolvem em gordura e não em água. É como azeite e vinagre numa salada, sabe? Eles não se misturam. Por isso a gente precisa de um veículo gorduroso, tipo manteiga ou óleo de coco, para conseguir extrair esses compostos da planta. E aqui a regra de ouro continua a mesma: fogo baixo e paciência. A cannabis já ativada é combinada com a gordura e aquecida bem de leve por algumas horas. Depois, a mistura é coada para tirar toda a parte vegetal e o que sobra é uma manteiga ou um óleo perfeitamente infundido. Essa é a base para tudo que vem a seguir. Pronto! Com a nossa base prontinha, agora sim começa a parte mais divertida. A primeira técnica avançada que a gente vai ver é uma das mais impressionantes da gastronomia molecular, a esferificação. E o resultado, olha só que incrível! A esferificação cria essas pequenas pérolas que têm uma casquinha de gel bem fina por fora e são líquidas por dentro. Imagina uma pequena esfera de limão com infusão de cannabis que explode na boca, liberando uma onda de sabor. É uma experiência totalmente diferente. Mas como que essa mágica acontece? Bom, o segredo está em dois ingredientes-chave. O alginato de sódio, que é misturado no líquido que a gente quer esferificar. Depois, essa mistura é gotejada num banho de cálcio, que reage na hora com o alginato e forma aquela membrana delicada de gel. É pura química aplicada na cozinha. Mas a criatividade não para por aí não. Além das esferas, a gelificação e as espumas abrem um outro leque de possibilidades para brincar com texturas, transformando completamente a experiência de um prato.
De um lado, a gelificação, que usa o agar-agar, pode criar géis bem firmes que dá para cortar ou até fazer um tipo de espaguete, dando uma mordida mais sólida e refrescante. Do outro lado, as espumas, feitas com lecitina de soja, criam texturas super leves, quase um ar, que trazem uma explosão de sabor que simplesmente derrete na língua. Ok, com tanto poder criativo na mão, a gente precisa falar de uma coisa super importante: responsabilidade. Essa parte final é, sem dúvida, a mais crucial de todas. Segurança e precisão na dosagem são os pilares para uma experiência dar certo. E vamos começar com um número que talvez seja o mais importante de todos para se ter em mente: 2,5 miligramas de THC. Essa é considerada a dose inicial recomendada, principalmente para quem não tem experiência com comestíveis ou está provando uma receita nova. A regra é sempre começar com pouco. E estas aqui são as regras de ouro que não dá para negociar. Comece com pouco e vá com calma. Comestíveis demoram bem mais para fazer efeito, então paciência é fundamental. Tem que esperar no mínimo 2 horas inteiras antes de sequer pensar em consumir mais. E claro, guardar tudo de forma segura e com rótulo para ninguém se confundir. E para garantir que tudo saia perfeito, a precisão é a sua melhor amiga. Use uma balança digital para medir tudo com exatidão. Invista em ingredientes de boa qualidade porque eles fazem toda a diferença no resultado. Fique de olho na temperatura com um termômetro. E anote tudo. Anotar o que deu certo é o segredo para conseguir repetir o sucesso depois. Bom, a gente passou pela ciência da ativação, pela arte da infusão e até pela mágica das técnicas moleculares. Vimos também que a precisão e a segurança são a base de tudo. A questão que fica agora não é só o que pode ser criado, mas que novas sensações e sabores estão aí só esperando para serem descobertos. O laboratório culinário está oficialmente aberto.